Gente, agora eu vou continuar a leitura de Grande Sertão Veredas e eu parei nesse parágrafo daqui, então agora vamos continuar. Dali rezei minha Ave Mariazinha de manhã, enquanto se desbaldava e amilhava. Outros escovavam os burros e mulas, ou a cangalhada iam arrumando, a carga toda se pôde resguardar. Quase que ocupou inteira a casinha do preto, o qual era tão pobre, desprevenido, tivemos até de dar comida a ele e à mulher, e seus filhinhos deles, quantidade. E notícia nenhuma, de nada não se achava. A gente ia ao menos dormir o dia, mas 3 tinham de sobreficar de vigias. O Reinaldo, se dizendo ser um deles, eu tive coragem de oferecer também que ficava. Não tinha sono, tudo em mim era nervosia. O rio, objeto assim, a gente observou, com uma croa de areia amarela e uma praia larga. Manhãzando, ali estava recheio em instância de pássaros. O Reinaldo mesmo chamou minha atenção. O comum, essas garças enfileirantes de toda brancura, o jaburu, o pato verde, o pato preto, topetudo, marrequinhos dançantes, martim pescador, mergulhão, e até uns urubus, com aquele triste preto que mancha. Mas, melhor de todos, conforme o Reinaldo disse, o que é o passarinho mais bonito e engraçadinho de rio abaixo e rio acima, o que se chama o Manuelzinho da Croa. Até aquela ocasião, eu nunca tinha ouvido dizer de se parar apreciando, por prazer de enfeite, a vida mera deles pássaros, em seu começar e descomeçar dos voos e pousação. Aquilo era para se pegar a espingarda e caçar, mas o Reinaldo gostava. É formoso próprio, ele me ensinou. Do outro lado, tinha vargem e lagoas. Prá os bandos de patos se cruzavam. Vigia como são esses. Eu olhava e me sossegava mais. O sol dava dentro do rio, as ilhas estando claras. É aquele lá. Lindo. Era o Manuelzinho da Croa, sempre em casal, indo por cima da areia lisa. Eles altas perninhas vermelhas, esteiadas muito atrás traseiras. Desempinadinhos, peitudos, escrupulosos, catando suas coisinhas para comer a alimentação. Machozinho e fêmea, às vezes davam beijos de biquinquim. A galinholagem deles. É preciso olhar para esses com um todo carinho. O Reinaldo disse. Era. Mas o dito, assim, botava surpresa. E a macieza da voz, o bem-querer sem propósito, o caprichado ser, e tudo num homem d'armas, brabo bem jagunço, eu não entendia. De um outro que eu ouvisse, eu pensava, frouxo está aqui um que empulha e não culha. Mas do Reinaldo não. O que houve foi um contente meu maior de escutar aquelas palavras, achando que eu podia gostar mais dele. Sempre me lembro, de todos, o pássaro mais bonito e gentil que existe é mesmo o Manuelzinho da Croa. Depois conversamos de coisas miúdas sem valor alheio, e eu tive uma influência para contar artes de minha vida, falar a esmo leve, me abrir em amáveis, bom. Tudo me comprazia por diante, eu não necessitava de prolongares. Riobaldo, Reinaldo. De repente ele deixou isto em dizer. Dão par os nomes de nós dois. Há de dar palavras essas que se repartiram. Para mim, pincho no em que já estava, de alegria, para ele um vice-versa de tristeza, que por quê? Assim, eu ainda não sabia. O Reinaldo pitava muito. Não há certo como podia conservar os dentes tão asseados, tão brancos, ao entanto que também de pitar se carecia, porque volta e meia
abespinhavam a gente os mosquitinhos chupadores, donos da vazante, uns mosquitinhos dançadinhos, tantos de se desesperar. Eu fui contando minha existência, não escondi nada não. Relatei como tinha acompanhado Zé Bebelo, o foguetório que soltei e o discurso falado na Pedra Branca, o combate dado na beira do Gameleiras, os pobres presos passando com as camisas e as caras sujadas de secos sangues. Riobaldo, você é valente, você é um homem pelo homem. Ele no fim falou. Sopesei meu coração, povoado, enchido, se diz, me crie capaz de autos, para toda seriedade certa proporcionado. E aí, desde aquela hora, conheci que o Reinaldo, qualquer coisa que ele falasse, para mim virava 7 vezes. Desculpa, me deu o senhor. Sei que estou falando demais, dos lados. Resvalo. Assim é que a velhice faz. Também o que é que vale e o que é que não vale? Tudo. Mire e veja. Sabe por que é que eu não purgo remorso? Acho que o que não deixa é minha boa memória. A luzinha dos santos arrependidos se acende é no escuro, mas eu lembro de tudo. Teve grandes ocasiões em que eu não podia proceder mal, ainda que quisesse. Por quê? Deus vem, guia a gente por uma légua, depois larga. Então, tudo resta pior do que era antes. Esta vida é de cabeça para baixo, ninguém pode medir suas perdas e colheitas. Mas conto para mim, conto para o Senhor. Ao quando bem não me entender, me espere. Aí, nesse mesmo meio-dia, rendidos na vigiação, o Reinaldo e eu não estávamos com sono. Ele foi buscar uma capanga bonita que tinha, com lavores e 3 botõezinhos de abotoar. O que nela guardava era tesoura, tesourinha, pente, espelho, sabão verde, pincel e navalha. Dependurou o espelho num galho de marmelo do mato, acertou seu cabelo, que já estava cortado baixo. Depois quis cortar o meu. Me emprestou a navalha e mandou eu fazer a barba, que estava bem grandeúda. Acontecendo tudo com risadas e ditos amigos, como quando seu arreleque por escuro uma nhanhuma devoou, ou quando eu pulei para apanhar um raminho de flores e quase caí comprido no chão, ou quando ouvimos um índio-mula que perto pastava. De estar folgando assim e com um cabelo de cidadão e a cara raspada lisa, era uma felicidadezinha que eu principiava. Desde esse dia, por animação, nunca deixei de cuidar de meu estar. O Reinaldo mesmo, no mais tempo, comprou de alguém uma outra navalha e pincel, me deu naquela dita capanga. Às vezes eu tinha vergonha de que me vissem com peça bordada e historienta, mas guardei aquilo com muita estima. E o Reinaldo de outras viagens me deu outros presentes, camisa de riscado fino, lenço e par de meia, essas coisas todas. Seja o Senhor vê, até hoje sou homem tratado, pessoa limpa, pensa limpo, eu acho. Depois o Reinaldo disse, eu fosse lavar corpo no rio. Ele não ia. Só por acostumação ele tomava banho, era sozinho no escuro, me disse, no sinal da madrugada. Sempre eu sabia tal crendice, como alguns procediam assim esquisito. Os caborjudos sujeitos de corpo fechado. No que era verdade, não me espantei. Somente o Senhor tenha tanto sacrifício, desconforto de se esbarrar nos garranchos, as tatas na ceguez da noite, não se diferenciando um ai dum ei, e pelos barrancos lajes escorregadas e lama atolante, mais o receio de aranhas caranguejeiras e de cobras. Não, eu não, mas o Reinaldo me instruiu aquilo e me deixou na beira da praia alegrias do ar em meu pensamento. Cheguei a encarar a água, o rio das velhas passando o seu muito, um rio é sempre sem antiguidade. Cheguei a tirar a roupa, mas então notei que estava contente demais de lavar meu corpo porque o Reinaldo mandasse, e era um prazer fofo e perturbado. A gansagem, eu pensei,
Destapei raivas, tornei a me vestir e voltei para a casa do preto. Devia de ser hora de se comer a janta e arriar a tropa para as estradas. Agora, o que eu queria era ímpeto de se viajar às altas e ir muito longe, a ponto que nem queria avistar o Reinaldo. Estou contando ao Senhor que carece de um explicado. Pensar mal é fácil, porque esta vida é embrejada. A gente vive, eu acho, é mesmo para se desiludir e desmisturar. A sem-vergonhice reina, tão leve e leve pertencidamente, que por primeiro não se crê no sincero sem maldade. Está certo, sei, mas ponho minha fiança. Homem que fui e homem por mulheres. Nunca tive inclinação para aos vícios desencontrados. Repilo o sem preceito. Então o Senhor me perguntará, o que era aquilo? A lei ladra o poder da vida. Direitinho declaro o que, durando todo o tempo, sempre mais, às vezes menos, comigo se passou. Aquela mandante amizade. Eu não pensava em adiação nenhuma, de pior propósito, mas eu gostava dele, dia, mais gostava. Digo, Senhor, como um feitiço? Isso, feito coisa feita. Era ele estar perto de mim e nada me faltava. Era ele fechar a cara e estar tristonho e eu perdia meu sossego. Era ele estar por longe e eu só nele pensava. E eu mesmo não entendia então o que aquilo era. O que aquilo era? Sei que sim, mas não. E eu mesmo entender não queria. Acho que aquela meiguice desigual que ele sabia esconder o mais de sempre, e em mim a vontade de chegar todo próximo, quase uma ânsia de sentir o cheiro do corpo dele, dos braços que às vezes adivinhei insensatamente. Tentação dessa eu espairecia, aí rijo comigo renegava. Muitos momentos. Conforme, por exemplo, quando eu me lembrava daquelas mãos, do jeito como se encostavam em meu rosto quando ele cortou meu cabelo. Sempre. Do demo, digo, com que entendimento eu entendia, com que olhos era que eu olhava, eu conto. O Senhor vá ouvindo, outras artes vieram depois. Assim mesmo, naquele estado exaltado em que andei, concebi fundamento para um conselho. Na jornada por diante, a gente tinha de deixar de uma banda do rio, ir passar a Serra da Onça e entestar com a travessia do Jequitaí, por onde podia ter tropa de soldados, mais ajuizado não seria se enviar só um, até lá espiar que se desse e colher outras informações? Titão Passos era homem ponderado em simples. Achou boa a minha razão. Todos acharam. Aquela munição era de ida urgente, mas também valia mais que ouro, que sangue se carecia de todo cuidado. Fui louvado e dito valedor, certo nas ideias. Ao Senhor confesso, desmedi satisfação no ouvir aquilo, que a assoprada na vaidade é a alegria que dá a chama mais depressa e mais a ar. Mas logo me reduzi, atinando que minha opinião era só pelo desejo encoberto de que a gente pudesse ficar mais tempo ali, naquele lugar que me concedia tantos regalos. Assim, um roo de remorso, tantos perigos ameaçando e a vida tão séria em cima, e eu mexendo e virando por via de pequenos prazeres. Sempre fui assim, descabido, desamarrado, mas meu querer surtiu efeito, novas ordens. Para assuntar e conver, o Genolim saiu em rumo do Jequitaí, de sua Lagoa Grande, e com a mesma tensão, rebuçado viajou o Acrísio até Porteiras e o Pontal da Barra, com todos os ouvidos bem abertos. E nós ficamos esperando a volta deles, 5 dias lá com grande regozijo e repouso, na casa do preto Segundo de Resende, que era posteiro em terras da fazenda São Joãozinho, de um coronel Juca Sá. Até hoje não me arrependo retratando. Os dias que passamos ali foram diferentes do resto de minha vida. Em horas andávamos pelos matos, vendo o fim do sol nas palmas dos tantos coqueiros macaúbas, e caçando, cortando palmito e tirando mel da abelha
de poucas flores, que arma sua cera cor-de-rosa. Tinha quantidade de pássaros felizes pousados nas croas e nas ilhas, e até peixe do rio se pescou. Nunca mais até o derradeiro final, nunca mais eu vi o Reinaldo tão sereno, tão alegre, e foi ele mesmo no cabo de 3 dias que me perguntou: Riobaldo, nós somos amigos, de destino fiel? Amigos? Reinaldo, pois eu morro e vivo sendo amigo seu, eu respondi. Os afetos, doçura do olhar dele me transformou para os olhos de velhice da minha mãe. Então eu vi as cores do mundo, como no tempo em que tudo era falante. Aí, sei, de manhã, o rio alto branco de Neblim e o ouricuri retorce as palmas. Só um bom tocado de viola é que podia remir a vivez de tudo aquilo. Dos outros companheiros conosco deixo de dizer, desmexi deles, bons homens no trivial, cacundeiros simplórios desse norte pobre, uns assim. Não por orgulho meu, mas antes por me faltar o raso de paciência. Acho que sempre desgostei de criaturas que com pouco e fácil se contentam. Sou deste jeito, mas Titão Passos, digo, apreciei, porque o que salvava a feição dele era ter o coração nascido grande, cabedor de grandes amizades. Ele achava o norte natural. Quando que conversamos, perguntei a ele se Joca Ramiro era homem bom. Titão Passos regulou um espanto. Uma pergunta dessa de certo que nunca esperou de ninguém. Acho que nem nunca pensou que Joca Ramiro pudesse ser bom ou ruim. Ele era o amigo de Joca Ramiro e isso bastava, mas o preto de Resende, que estava perto, foi quem disse, risonho, bobeento. Bom? Um Messias. O senhor sabe, preto, quando é dos que encaram de frente, é a gente que existe que sabe ser mais agradecida. Ao que, entanto, no ouvir falar de Joca Ramiro, o Reinaldo se aproximou. Parecia que ele não gostava de me ver em comprida conversa amiga com os outros. Ficava quasezinho amuado. Com o tempo dos dias, fui conhecendo também que ele não era sempre tranquilo igual, feito antes eu tinha pensado. Ele gostava de mandar. Primeiro mandava suave, depois, visto que não fosse obedecido, com as 7 pedras. Aquela força de opinião dele mais me prazia? Aposto que não. Mas eu concordava, quem sabe por essa moleza que às vezes a gente tem, sem tal nem razão, moleza no diário, coisa que até me parece ser parente da preguiça. E ele, o Reinaldo, era tão galhardo garboso, tão governador, assim no sistema pelintra, que preenchia em mim uma vaidade de ter me escolhido para seu amigo todo leal. Talvez também seja. Anta entra n'água, se rupeia, mas não. Era que eu gostava dele. Gostava dele quando eu fechava os olhos, um bem-querer que vinha do ar de meu nariz e do sonho de minhas noites. O senhor entenderá, agora ainda não me entende. E o mais que eu estava criticando era-me a mim contando o logro. Giga jogas. Você vai conhecer em breve Joca Ramiro, Riobaldo. O Reinaldo veio dizendo. Vai ver que ele é o homem que existe mais valente. Me olhou com aqueles olhos quando doces. E perfez. Não sabe que quem é mesmo inteirado, valente no coração, esse também não pode deixar de ser bom? Isto ele falou. Guardei. Pensei, repensei. Para mim, o indicado dito não era sempre completa verdade. Minha vida não podia ser, mas, eu pensando nisso, uma hora, outra hora. Perguntei ao compadre meu Quelemem do que o valor dessas palavras tem dentro. Ele me respondeu, não pode haver verdade maior. Compadre meu Quelemem está certo sempre. Repenso, e o Senhor no fim vai ver que a verdade referida serve para aumentar meu pejo de tribulação. Fim do bom logo, vem. Mas o Acrísio retornou. Pasmaceira na barra do rio a nenhuma novidade. Retornou o Genolim, o Jequitaí estava passável. E saímos simples com a tropa,
sem menos dessossego nem mais receio, serra para cima, pelos caminhos tensionados. Daí, hora grave me veio, com 3 léguas de marcha, mas elas de mais pesares, e donde menos temi, no pior me vi. Titão Passos começou a me perguntar. Titão Passos era homem liso bom, me fazia as perguntas com natureza tão honrosa que eu não tinha ânimo de mentir, nem de me caber calado. Nem podia. De lá mais adiante, atravessado o Jequitaí, tudo ia se abrir a ser para nós todos campo de fogo e aos perigos de mortes. As turmas de cavaleiros de Zé Bebelo campeavam naquele país, caçando gente, sopitando, vigiando. Do povo morador não faltava quem, desconfiando de nós, mandasse a eles envio de denúncia, pois todos queriam aproveitar a ocasião para se acabar com os jagunços, para sempre. Morrer, morrer, a gente sem luxo se cede, o Reinaldo disse. Mas a munição tem de chegar em poder de Joca Ramiro. Eu podia pensar tranquilo na minha morte por ali? Podia pensar no Reinaldo morrendo? E o que Titão Passos queria saber era tudo o que eu soubesse a respeito de Zé Bebelo, das malas-artes que ele usava em guerra, de seus aprovados costumes, suas forças e armamentos. Tudo o que eu falasse podia ajudar. O saber de uns, a morte de outros. Para melhor pensar, fui mal respondendo, me calando, falando o que era vasto. Como eu ia depor? Podia tudo o que eu mesmo quisesse, mas traição, não. Não, nem era por retente de dever, por lei honesta nenhuma, ou floreado de noção, mas eu não podia, tudo dentro de mim não podia. Dou vendido em pecas riquezas o que eu cansei naquela hora, minhas caras deviam de estar pegando fogo, que se eu contasse, não contasse essas ânsias. Eu não podia, como um bicho não pode deixar de comer a avistada comida. Como uma bicha fêmea não pode fugir deixando suas criazinhas em frente da morte. Eu devia, não devia, vivago o adiante da noite, com sombras mais apresentadas. Eu, quem é que eu era? De que lado eu era? Zé Bebelo ou Joca Ramiro? Titão Passos, o Reinaldo. De ninguém eu era de mim. Eu, Riobaldo, eu não queria querer contar. Falei e refalei inútil, consoante, e quer ver que Titão Passos aceitava aquilo assim? Me acreditava. Lembrei que ainda tinha guardado estreito comigo aquela lista de nomes e coisas de Zé Bebelo num caderno. Alguma valia aquilo tinha? Não sei, sabia não. Andando peguei oculto, rasguei em pedacinhos, taquei tudo no arrojo de um riacho. Aquelas águas me lavavam. E de tudo que a respeito do resto eu sabia, cacei em mim um esforço de me esquecer. Depois Titão Passos disse, você pode ser de muita ajuda. Se a gente topar com a Zebelândia, você entra de bico. Fala que é um deles, que essa tropa você está levando. Com isso me conformei. Aos poucos mesmo compunha uma alegria de ser capaz de auxiliar e por efeito, como o justo companheiro. Aqui no bando de Joca Ramiro eu havia de prestar toda a minha diligência e coragem, e nem fazia mal que eu não relatasse a respeito de Zé Bebelo mais, porquanto o prejuízo que disso se tivesse, por ele eu também padecia e pagava. No caso, em vista de que agora eu estava também sendo um Ramiro, fazia parte. De pensar isso, eu desfrutei um orgulho de alegria de glória. Mas ela durou curta. Oi, barros da água do Jequitaí que passaram diante de minha fraqueza. Foi que Titão Passos, pensando mais, me disse, tudo temos de ter cautela. Se eles já souberam notícia de que você fugiu e te encontram, são sujeitos para quererem logo te matar imediato, por culpas de desertor. Ouvi retardado, não pude dar resposta. Me amargou no cabo da língua. Medo que maneia. Em esquina que me veio. Bananeira dá invento de todo lado. Homem é coisa que treme.
O cavalo ia me levando sem data. Burros e mulas do lote de tropa. Eu tinha inveja deles. Tem diversas invenções de medo, eu sei, o senhor sabe. Pior de todas é essa, que tonteia primeiro, depois esvazia. Medo que já principia com um grande cansaço. Em minhas fontes cocei o aviso de que um suor meu se esfriava. Medo do que pode haver sempre e ainda não há. O senhor me entende. Costas do mundo. Entanto, eu devia de pensar tantas coisas, que de repente podia cursar por ali gente zebebela armada. Me pegavam. Por mal, eu estava soflagrante encostado, rendido, sem salves, atirado para morrer com o chão na mão. Devia de me lembrar de outros apertos e dar relembro do que eu sabia, de ódios daqueles homens querentes de ver sangues e carnes, das maldades deles capazes, demorando vingança com toda judiação. Não pude, não pensava demarcado, medo não deixava. Eu estando com um vapor na cabeça, o miolo volteado, mudei meu coração de posto, e a viagem em nossa noite seguia. Purguei a passagem do medo. Grande vão eu atravessava. Então aqui a gente segue, né, com esse capítulo aqui com o Reobaldo morrendo de medo, né? O que vai fazer se os jagunços, né, do Zé Bebelo pegarem ele, que ele provavelmente iria morrer. Então a gente continua no próximo capítulo e no próximo vídeo, pessoal. Até mais.